Por isso que quando a gente tá falando de relações, especialmente relações amorosas, a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito. Olá, eu sou a Emira. E eu sou a Raquel, nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar, aproveitando esse clima de Natal, de uma comédia romântica que também fala sobre Natal, porque a gente ama filme de Natal. O filme de hoje é Amor com Data Marcada. Então, se você nunca assistiu, não é um filme que se passa só no Natal, mas começa no Natal. E a proposta dos protagonistas é passar os feriados juntos. Por quê? Por causa da cobrança social, da comparação social. Então, o filme já começa trazendo a família da protagonista, cobrando ela. Meu Deus, Sloane, faz 6 meses, você tem que voltar pro jogo. E como ela espera conhecer uma pessoa se passa o dia inteiro em casa usando pijamas? Se chama trabalho remoto, mãe. 100%, né? Todo mundo da família dela, a cada cômodo que ela entra, alguém pergunta por que ela não saiu com fulano, por que ela ainda não superou o relacionamento anterior, como se tivesse, né, um tempo certo pra isso. Então, por conta dessa cobrança, eles se encontram em algum momento e decidem, vamos passar os feriados juntos pra ver se evita esse tipo de crítica, esse tipo de questão. E talvez, hoje ainda não é Natal, né, mas tá bem próximo, você esteja passando exatamente por essa questão na sua família, né? Muita gente sofre hoje em dia nos encontros de família, ou até mesmo nos encontros de amigos de final de ano, porque essa perguntinha tão clássica e com tantos memes por aí, e os namoradinhos, né? Ela ainda traz muito sofrimento para grande parte das pessoas que nesse momento estão solteiros por algum motivo ou porque terminaram uma relação há pouco tempo e ainda estão vivendo luto, tentando se resolver, lidar com todo o processo de separação, ou com pessoas que já estão solteiras há muito tempo e apenas não encontram pessoas legais que possam ter um relacionamento saudável. E essa pergunta traz uma cobrança muito grande que a gente precisa combinar de parar, né? Então, se você é uma pessoa que faz essa pergunta para outras pessoas, que tal parar com isso nesse momento? Porque você pode estar apertando um botãozinho de sofrimento que você não vai dar conta. A pessoa vai estar ali, talvez ela nem fale nada sobre isso, mas depois ela vai embora e vai ficar muito triste. E se você é a pessoa que é cobrada quanto a isso, lembre-se que hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm mais dificuldades para se estabelecer em relacionamentos saudáveis. Isso porque o padrão de relacionamento mudou. Antes as pessoas ficavam em relacionamentos, apesar de não serem relacionamentos saudáveis. E hoje em dia, falando-se mais sobre isso, entendendo mais o que cada um quer nessa história, todo mundo fica mais criterioso. E nem sempre o par que você encontra fornece aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja numa relação. Então, não há absolutamente nada de errado se você tá sozinha ou sozinho nesse momento. E não precisa estar com alguém para ser uma pessoa que tá se sentindo bem, que tá feliz, certo? Isso. Partimos daí? Uhum. E tem até uma cena do filme, né, que ela fala, a minha família não aceita que eu possa ser solteira e feliz. E aí ele responde pra ela, mas você não tá feliz? Aí ela, eu tô sim. Aí ela tá lá sorrindo, né, tentando fingir que ela tá feliz. Ah, é? Então tenta ser a única pessoa solteira que sobrou na família. Em todo lugar que eu vou, eu acabo caindo num mar de pena e olhares tristes. Por que todo mundo duvida tanto de uma mulher solteira feliz? Porque tá na cara que não tá feliz. Sim, eu tô. Felizona. No caso dela, especificamente, ela realmente não tá, mas não porque ela tá solteira, e sim porque ela tá sofrendo pelo relacionamento anterior dela. Então, tem essa coisa também do não poder ser solteira e feliz, né? Que, infelizmente, ainda tá muito aí em alta, como dizem pra gente. Um outro ponto que o filme traz pra gente, não é exatamente o que ele traz, mas é o nosso olhar sobre o filme, é que assim, como o fato deles estarem solteiros e por conta de cobrança, faz com que eles entrem nessa relação que, assim, só dá certo no filme. Porque, de modo, assim, impossível que isso aconteça na vida real. Então, duas pessoas que se encontram na fila do shopping, que decidem passar apenas os feriados juntos, eles não conversam entre os feriados, não é que elas decidem se conhecer, não. Eles passam feriados juntos para não passarem solteiros, mas não conversam entre os feriados, não estabelecem nada, nenhum acordo, nenhum limite. Isso é óbvio que na vida real não vai dar certo, com toda certeza. Entretanto, muita gente acaba entrando em alguns relacionamentos
que já estão ali dando alguns sinais de que não vão dar certo, justamente pelo mesmo motivo que o casal do filme, pela cobrança social, que é isso que a gente está falando desde o começo. Então, o filme, apesar de não trazer essa crítica, é legal que a gente veja por esse olhar, porque só deu certo por conta do filme, né, gente? Pelo amor de Deus, na vida real, fora de cogitação. Até porque a gente tem que ser realista que aquela química que eles têm, aquele entrosamento que eles têm toda vez que eles se encontram, não aconteceria se eles não se falassem ao longo do tempo. Impossível, porque a cada feriado que vai passando, você vai vendo que a intimidade deles vai crescendo, a forma deles se preocuparem um com o outro, né? Aquilo ali vai crescendo, mas isso não aconteceria se eles não tivessem contato nunca, só nos feriados, tipo... são 4, 5 feriados no ano, então não seria impossível, né? Sim. E daí a gente parte pro fato de que, assim, eles começaram esse relacionamento, né, se a gente puder chamar assim, de uma forma muito despretensiosa. Então eles não gostavam um do outro, eles não tinham interesse um no outro a princípio. Então eles se sentiram muito livres para poder falar o que eles queriam, para poder se comportar da forma como eles gostariam, sem se preocupar tanto em impressionar. Eles estavam sendo muito honestos, muito eles mesmos um com o outro. Então até o momento que eles começam a gostar um do outro, a comunicação flui, tudo dá certo, o negócio vai muito bem. A partir do momento que eles começam a perceber que talvez estejam gostando um do outro e a relação dá um passo seguinte, né, e tudo, começam os constrangimentos, né, começam os mal-entendidos. Então eles vão falar coisas assim que vão deixá-los vulneráveis. Então, por exemplo, se eles vão no casamento juntos ou não, porque casamento não é feriado, e aí, qual que é a regra? Se, enfim, depois que eles têm intimidades, né, ele, na verdade, né, tem a intenção ali de falar, talvez, alguma coisa de que tá gostando, e aí ela já corta porque ela não sabe exatamente, não quer ficar... Acho que ele acha que ela tá sendo grudenta, alguma coisa assim... E essa situação é justamente o que acontece ao contrário na situação do casamento, né? No casamento, ela vai propor que eles participem do casamento juntos e ele, aconselhado pelo amigo, diz que não, propõe outra coisa e ela também não coloca ali, né? Eles acham que pensaram a mesma coisa, ele fala e ela só concorda, ela não diz que queria o contrário. E aí, na situação, passa o Halloween, eles vão pra casa dela, e aí eles vão fazer intimidade, que a gente não sabe se pode falar aquela palavrinha aqui no YouTube. E aí, quando eles acordam no outro dia, é o contrário. Ele quer propor de ficar junto, ela, pelo que já tinha acontecido, não sabe o que ele vai querer, e aí ela já logo tá toda armada, dizendo, não, pode ir embora, e não, se você não quiser ficar, você não precisa ficar, não, pode ir, não sei o quê, e já corta logo pra ele ir embora, e eles não ficarem ali curtindo aquele momento a dois. E eles não conversam, eles não falam. Então, por exemplo, ela fala, você pode ir embora, e ele não fala, mas eu não quero. Ele só fica meio tipo... você quer? Mas, fica meio que um jogando pro outro uma pergunta, né, pra saber o que... Tentar ver qual que vai ceder primeiro. Quem que vai falar primeiro e vai ser vulnerável primeiro. Bom, eu acho que a gente devia... Você pode ir se você quiser. Você quer que eu vá? Se você quiser, eu não quero que se sinta obrigado a ficar. Obrigado? O Halloween já acabou, né? Por causa do medo, né, da vulnerabilidade, de sofrimento, de ser descartado, rejeitado, exatamente, a comunicação começa a ficar falha. Porque as pessoas deixam de falar, as pessoas é ótimo, né? No caso deles, mas isso acontece com todo mundo. As pessoas deixam de falar aquilo que elas realmente querem falar por medo de serem rejeitadas. Acontece com os dois, né? Bastante. Os dois têm esse histórico de terem sido abandonados, tanto ele quanto ela. E trazendo para a realidade, a comunicação é ponto central para um bom relacionamento, porque apesar do medo de rejeição, estar numa relação implica necessariamente mostrar ao outro que você se importa com aquilo e que você quer que aquilo continue, né? Aquilo que está sendo criado ali. Então, se você nunca se coloca como vulnerável, é muito difícil. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre tudo é dependência emocional.
Não, qualquer sinal de que a pessoa quer saber um pouco do ponto de vista do outro na relação, é dependência emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa crença, porque numa relação a gente não tem independência total, porque senão não faz sentido essas duas pessoas estarem juntas. Sim. Então a gente precisa falar de uma interdependência. Exatamente. Então, claro que as pessoas precisam decidir coisas individualmente, mas algumas decisões precisam ser compartilhadas pelo casal, porque se tá junto, alguma coisa tem que ser decidida junto, senão não faz sentido estar junto, certo? Certo, exatamente. E se vocês forem reparar, na verdade é um padrão das comédias românticas, porque a vida real é assim, né, infelizmente. Toda vez que tem um problema, toda vez que tem um conflito, é por alguma dificuldade. Ou alguém não quis ser vulnerável e foi se fazer de forte, né, porque a gente acha que vulnerabilidade é o oposto de ser forte, só que não é, já fica o spoiler aí pra vocês. Então a pessoa quer se fazer de forte, não quer ser vulnerável, não se comunica direito, não fala o que precisa. E aí o que acontece? Leitura mental. Eu começo a tentar adivinhar o que o outro tá sentindo, o que o outro tá pensando, pra eu poder adequar o meu comportamento àquilo. Só que ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém aqui adivinha nada. Mas tem sinais. Sinais são interpretações nossas de cada situação. E as nossas interpretações são totalmente influenciadas por aquilo que a gente quer ou não quer, tem medo ou não tem, então não é confiável. Por isso que quando a gente tá falando de relações, especialmente relações amorosas, a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio pra mim, não necessariamente é óbvio pra Raquel. Porque o que é óbvio pra mim tem a ver com a minha história de vida, com aquilo que já se repetiu muitas vezes. E o que é óbvio pra Raquel tem a ver com a história de vida dela, que em algum momento pode ser coisas próximas, em outros não. Então, principalmente para uma relação amorosa dar certo, os limites e as coisas óbvias precisam estar sempre na mesa. Elas precisam ser sempre faladas para evitar ruídos de comunicação. Porque senão entra nisso que a Raquel tá falando. Um fica tentando adivinhar o que o outro está pensando. E perde-se o momento de conversar e acertar as coisas. E dizer, olha, eu não gosto disso. Eu gosto daquilo, podemos fazer assim? Podemos fazer assado? Porque traz muito mais facilidade para a resolução de conflitos, porque o conflito faz parte de uma relação amorosa e de todas as relações, né? Duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes, duas interpretações diferentes de mundo, óbvio que isso não vai tá sempre combinando. Então, por isso tem os conflitos, e aí as pessoas precisam sentar e conversar sobre esses conflitos e propor soluções, porque muita gente fica só eu não gosto assim, eu não gosto assado, ou então culpando um ao outro do problema. Exato, e não diz assim, eu não gosto assim, mas então a gente pode fazer assado, né? Uma proposição de como resolver aquela situação, porque o outro também não vai adivinhar a forma de resolver aquela situação que na sua cabeça te incomoda. Exatamente. E por último, não menos importante, pro vídeo não ficar muito longo, a gente tem no final do filme a tia dela falando, uma hora tudo tem que acabar, falando de relacionamentos. Então por que eu vou esperar? Então a gente tem ali também um medo do sofrimento. A gente é pessoa antecipando o sofrimento, então eu antecipo que eu vou sofrer se aquilo acontecer. Eu não quero que aquilo aconteça, então eu evito. Então eu me afasto das pessoas antes daquele sofrimento aparecer. Só que aí eu já tô sofrendo. No caso da tia, tava gostando de uma pessoa, se afastou dessa pessoa, estava sofrendo, mas não, porque vai acabar em algum momento, eu vou sofrer. Você me conhece, um bofe por feriado. Mas vocês pareciam tão felizes juntos. Curto e lindo, meu bem. Tudo um dia acaba. Por que ficar parada esperando acontecer? Ué, mas você já não tá sofrendo agora? Então por que você não espera, né? Por que você não aproveita? Porque nem sabe se vai acontecer mesmo desse jeito, não sabe nem o que vai acontecer. Então, essa antecipação e essa evitação são furada. Exato. Né? É sempre bom a gente não tentar adivinhar o futuro e nem tentar adivinhar o que as pessoas pensam. Porque na maior parte das vezes a gente vai errar, né? Porque o nosso cérebro não tem como saber o que acontece na cabeça dos outros, muito menos o que vai acontecer na nossa vida, certo? Exatamente. Então, se você gostou do nosso vídeo, curte. Se você tem outras sugestões de filme, se tem mais algum comentário sobre esse filme, não esquece de comentar, compartilhar e até a próxima. Tchauzinho!